Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma entrevista? A ideia das entrevistas é que a gente possa conhecer os professores antes do início das aulas, sem ficar se matando nas redes sociais. E conhecer os professores assim, não só a disciplina em si, mas a história do professor, os seus interesses, o que levou cada um à psicologia e à docência. E na entrevista de hoje, que eu vou estar mostrando para vocês uma professora que eu amo, do meu coração, que é a Juliana Leonel, a gente vai poder aprender bastante sobre uma área que ela ama, que é a psicopatologia. Então, é ver a psicopato além da sala de aula também, mas na questão da prática. A Ju tem bastante experiência em hospital, a Ju tem bastante experiência no jurídico, e ela tem muita coisa para contar para a gente. Vamos lá? Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia, do canal ABC da Alma. Eu sou estudante do 5º semestre de Psicologia e eu tenho feito aqui uma série de entrevistas com os nossos professores para que a gente possa conhecê-los fora do ambiente da sala de aula, conhecer seus interesses pessoais, suas trajetórias. E hoje eu trouxe para vocês a Juliana Leonel, que eu já tive aula com ela, que eu amo, que é fantástica. Oi, Ju, é um prazer ter você aqui. Obrigada, adorei o convite, achei genial aí a ideia, né, de fazer uma entrevista informal com os professores. Eu acho que é super importante essa interação entre professor e aluno. Eu penso que essa interação faz com que o aluno se interesse também pela disciplina, né? Todo o envolvimento afetivo entre o professor, o aluno, a matéria, contribui muito para o aprendizado. Então, adorei, obrigada. Com certeza, ela faz se interessar pela disciplina e talvez até pela docência. Sim, sim, pela própria carreira também, Sim. verdade. Bom, então eu vou começar com aquela pergunta bem aberta. Quem é a Juliana? Quem é a Juliana? Bom, a Juliana era uma menina louca pela área de saúde. Desde muito pequenininha, ela queria trabalhar na área da saúde. O sonho dela era ser dona de um hospital. Veja bem Meu o que é uma Deus! criança, Uau! né? Eu não quero trabalhar no hospital, eu quero ser dona de um hospital. E aí a minha brincadeira era ficar desenhando, né, como seria o meu hospital, onde seria a sala do diretor, quem seria o meu adjunto. Eu tinha toda essa fantasia. E durante muito tempo, então, eu acreditava que para ser dona de um hospital, eu teria que fazer medicina. Então, eu pensei que eu ia fazer medicina. Essa estava lá como a minha carreira, né? Você fazer medicina, vou fazer medicina, vou fazer medicina. E isso foi durando até o colegial, prestei o vestibular para medicina, depois comecei a fazer cursinho. E aí, durante o cursinho, eu fui percebendo que talvez eu não tivesse um perfil de estudo como precisaria ter para medicina, né? Aquela coisa muito bitolada de decorar, eu não era tão boa assim em decorar, né? Então, eu fui percebendo, né, que talvez medicina não tivesse muito a ver com o meu perfil, né, com a minha personalidade. E aí eu fui aprendendo que dentro da saúde teriam outras possibilidades, né, e também aquela ilusão de ser dona de um hospital foi sumindo um pouco. Vai crescendo, vai entendendo mais a realidade, né? Né, e aí você vai se dando conta que o mundo não é bem assim. E aí, então, eu comecei a pesquisar, né, outras possibilidades dentro da saúde que me interessavam. E aí eu fui trabalhar com médico. Eu fui ser secretária de um amigo que era médico, um amigo da família, que é endócrino. E durante a época que eu fazia cursinho, outro período, então eu trabalhava com ele. E aí ele me apresentou a psiquiatria, né? Então, que tinha esse outro lado. Eu comecei a ler e a escutar muito, a falar sobre depressão, e aquilo me interessou muito. Né, esse tema depressão me interessou muito, saúde mental, e aí eu resolvi então prestar psicologia, porque eu poderia trabalhar na área da saúde e não precisaria passar por todo aquele sacrifício que eu imagino que seja a faculdade, né? 6 anos de faculdade, mais 2, 3 anos de residência, enfim.
Até porque a medicina você queria porque você queria ser dona do hospital, Do né? hospital, É, exatamente. e a Né? psicologia despertou seu interesse por algo real mesmo, que era o tema da depressão e tudo mais, né? Isso, é isso, exatamente. E aí eu fui fazer, né, psicologia, já pensando na área da saúde, isso desde o começo era saúde, 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 assim, não tinha como escapar da saúde. E logo que eu entrei na faculdade, eu tinha uma outra vizinha que era médica, e me convidou para ser secretária da equipe médica que ela trabalhava. Então, era uma equipe de cirurgiões cardíacos e eu faria toda a parte de assessoria. Então, durante toda a faculdade, né, eu trabalhei quase que o tempo inteiro com essa equipe médica dentro de um hospital, né, e essa equipe era muito aberta, né, eles me deixavam estudar quando tinha prova, e eu tinha ali todo o contato com o paciente, com o médico, com o enfermeiro, eu estava dentro de um hospital, né, então eu estava ali num ambiente que eu gostava, né, onde eu queria estar dentro do É hospital. bom, é gostoso isso, né? Você estar onde você sempre quis estar. Isso. E aí, até que chegou um semestre da faculdade, não lembro a disciplina, que tinha que fazer um trabalho, e eu escolhi fazer o trabalho na pediatria desse hospital. Pedi autorização para a psicóloga de lá, e aí eu entrevistei algumas mães na pediatria para fazer esse trabalho, tirei uma nota super boa no trabalho, e o professor perguntou se podia levar esse trabalho para um congresso que ia ter no CRP. E eu falei, bom, agora vai ser a minha deixa de começar a entrar na área. Né? Aí, como eu ganhei esse prêmio lá no CRP desse trabalho, eu cheguei na psicóloga-chefe desse hospital e falei, olha, eu fiz um trabalho, ganhei um prêmio, será que eu não posso fazer estágio aqui? Eu já tinha pedido para sair da equipe, né? Já tinha pedido demissão. Ela falou assim, vai no RH agora. Olha, parabéns! Parabéns pelo prêmio, parabéns pela iniciativa. E assim eu entrei no hospital. Aí eu fui fazer estágio, né? Então, meu último ano da faculdade, eu estagiei na psicologia hospitalar, de um grande hospital aqui de São Paulo. Também na faculdade, eu também optei pelo estágio hospitalar, então eu tive duas realidades muito bacanas, porque eu trabalhava no hospital particular e o estágio da faculdade era num hospital público. Então eu tinha essas duas oportunidades, né? Duas vivências de realidades completamente diferentes. E fui ficando, né? E assim, cada vez mais apaixonada pelo que eu sabia que eu queria mesmo na área da saúde. Na faculdade, começaram os estágios no hospital psiquiátrico. Então, eu tinha o hospital geral e tinha o hospital psiquiátrico. Gente, era divertidíssimo esse estágio no hospital psiquiátrico. É um hospital psiquiátrico chamado Charcot, ele já fechou, mas é um hospital de referência aqui em São Paulo. E as minhas aulas eram aos sábados de manhã. Então, a gente ia. Uau! Era lá no hospital as aulas. As aulas eram no hospital. Era no hospital. Olha que legal. A cada 15 dias a gente tinha aula lá no hospital. E eu tinha aula com um psiquiatra e uma psicóloga que eram especialistas, né, aí em saúde mental. E aí, assim, a paixão foi crescendo, crescendo. Eu falei, putz, eu vou poder juntar o tema da depressão que eu gosto com o hospital que eu gosto, né? E aí eu fui pesquisando, fazendo cursos, né? Adorava ir lá no Charcot, o pessoal odiava, né? Hospital psiquiátrico daqueles antigões, né? Você via coisas aí que você estava aprendendo na psicologia que não era legal, né? Então foi bem interessante. E aí, quando terminou a faculdade, eu já não tinha mais no hospital, tinha que começar a trilhar um caminho. Aí vem aquela cobrança que vocês vão, que sabem muito bem, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Eu falei, bom, não tem emprego na área da saúde, então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu fiz uma pós em RH. Detestei. Adivinha qual era o tema do meu TCC? Qualidade de vida no trabalho, Ah, saúde mental dentro do trabalho. Que eu claro. não conseguia, né? Uhum. E aí eu falava, pai, eu vou ter que esperar mais um pouco, eu não gosto de RH, eu vou ter que esperar, vou ter que esperar.
Aí nessas fui fazendo pequenos cursos, eu fiz um curso muito, muito legal, que eu recomendo para os alunos, que é lá no SEDES Sapientai, lá em Perdizes, que é psicofarmacologia e psicopatologia. A gente vai ter psicofarmaco agora no sexto. A Carol é ótima, viu, a professora? E aí eu fui fazer esse curso, e assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é saúde mental, é hospital, é isso que eu quero. Aí eu fiz esse curso, ele era de 3 meses, foi ótimo, e depois eu fui descobrindo, né, outros cursos para fazer, até que eu descobri um curso na Unifesp, que era uma especialização que chama Psicologia Médica e Psiquiatria. E era uma espécie de uma residência multiprofissional, eram 2 anos, integral, gente, das 8 às 18, Uau! super puxado, sem bolsa, sem auxílio, sem nada. Aula 3 vezes por semana, e o resto era tudo estágio, tudo prático. E pedi para os meus pais, né, afinal, eu precisava de alguém para... não podia me cobrar trabalhar nesse tempo. Tive a sorte, né? Meu pai apoiou a minha ideia, e aí eu fiz esse curso. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, porque aí eu estava dentro do hospital, né, que era a minha paixão, e estava dentro do hospital em saúde mental. Né? Então, esse curso ele passava por todas as áreas da psiquiatria, então a gente passava programa de esquizofrenia, programa de psiquiatria da infância, programas de atendimento de pessoas que estão internadas e que têm alguma questão de saúde mental, a própria enfermaria da psiquiatria, então os pacientes que estão em surto psicótico e precisam ser internados, enfim, foi ótimo. Dentro dessa especialização, era obrigatório, então, as aulas, né? Então, a gente tinha aula voltada para a psicologia e voltadas para a psiquiatria. Além disso, era obrigatório fazer atendimento em psicoterapia com supervisão em psicoterapia para a saúde mental. Então, era assim, um mega curso, super, super, super completo. E eu fiquei 2 anos, né, nessa especialização, rodando por todas as áreas da psiquiatria, e quando eu saí, eu ia atendendo consultório. Aí eu comecei consultório, para pelo menos pagar aí a minha refeição ali durante a minha formação. Então, eu atendia no consultório à noite e ficava o dia inteiro lá no hospital. Quando eu terminei, eu falei, eu não quero sair daqui, não pode acabar. Eu tenho que ficar aqui nesse hospital maravilhoso, é isso. Aí eu comecei a me aproximar da parte mais acadêmica, né, da formação. Eu falei, bom, eu fiquei voluntária mais um ano, e nesse tempo que eu estava voluntária, eu fui convidada para fazer um mestrado, né, porque nesse curso, uma parte importante, era obrigatório para os psicólogos fazer curso de formação em Rocha, que é aquele teste de O famoso personalidade, rocha. o famoso Rocha, das manchas de tinta. Então, durante esses 2 anos, eu tive aula de Rocha 2 anos, e era obrigatório você ser treinada para aplicar e codificar. Na Porque tinha, psiquiatria, o Rocher, ele é fundamental. Não tem como trabalhar com psiquiatria sem conhecer o Rocher, é isso? é um dos melhores, né? Principalmente quando o médico ele tem dúvida diagnóstica. Então, você tem um paciente, por exemplo, que teve um primeiro surto, e você está na dúvida, por exemplo, se ele é bipolar, se ele é borderline, ou se é uma estrutura psicótica que vai evoluir para uma esquizofrenia. Então, o Rocha, por ser um material muito rico, ele é muito indicado, né? E ele tem alguns aspectos também que avaliam questões cognitivas. E as patologias psiquiátricas, quando elas vão ficando crônicas, né, o paciente ele acaba tendo também os prejuízos cognitivos, de atenção, de memória, alteração de pensamento. Então, o Rocha contribui muito. Então, tinha uma pesquisa muito grande nesse hospital com Rocha. E aí, esse convite para fazer o mestrado veio desse grupo de Rocha. Né? Então,
Aí, essa foi a minha caminhada de formação. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né, Ju? Nossa, estava lá no hospital, estava fazendo o que eu amava, né, trabalhando com saúde mental dentro do hospital, e assim, muito aprendizado, né, acho que assim, na faculdade a gente aprende muito, mas nesse tipo de formação, que tem a teoria com a prática ali no dia a Prática. dia, acho que foi, assim, essencial para a minha formação. Uhum. O tema do seu mestrado qual foi? Eu fiz uma validação do Rocha. Então, o Ah, Rocha, ele é muito antigo, né, já há muitos anos, e tinha uma parte dele que a gente utilizava, que a gente chama mapa de localização, que é americano. Então, tinha alguns dados que eram americanos e que precisavam ser validados por Brasil, né, atualizados. Então, eu fiz mais especificamente nessa área. E eram com pacientes, não casos psiquiátricos. E tinha uma colega que também fez igualzinho, só que com pacientes psiquiátricos. Então, era uma pesquisa aí que caminhava junto. que legal. E aí, nessa época, você estava com quantos anos, Ju? 20 e poucos, 27, demorei um pouquinho, né? Foi É uma porque eu formação optei bem por fazer sólida, por né? isso. É, porque é uma formação, eu escolhi um caminho que eu queria também algo sólido. Então Sim. eu falei, não, eu quero, já que eu quero estar dentro do hospital não é fácil, e você atingir um nível profissional para se comparar ao todo-poderoso médico não é uma tarefa muito fácil, né? Então É um dos foi algo desafios de estar no hospital, né, Ju? muito e de ter o respeito, né? Eu acho que até vou falar um pouquinho disso agora. Quando eu Ótimo. terminei o mestrado, eu fui, por conta de ter feito mestrado em Rocha, eu fui convidada para trabalhar no Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo. Então, esse departamento que só faz perícias, né, na área de saúde do estado inteiro de São Paulo, precisava de um psicólogo que fosse especialista em Rocha, né, porque eles acreditavam que era um instrumento que ia trazer muitas informações para um perito, para complementar uma perícia médica, né, então eles precisavam de alguém muito gabaritado e muito preparado. Aí, por conta dessa formação específica em psiquiatria, mais o Rocha, eu fui trabalhar, então, como perita. Eu e mais dois professores aí da casa, um, não sei se vocês conhecem, que é o Alexandre Matos, ele ficou alguns Eu períodos, ainda não. é, ele saiu. E a Daniela Esquivel, que ela tá aí na faculdade, ela dá aula de psicanálise. Então, nós começamos o trabalho aí na perícia, e aí foi bacana, porque eu já conhecia a Daniela, né, ela fez a mesma formação do que eu, e a gente montou uma equipe com uma visão muito bacana da saúde mental, da psicologia, e que entendia que a psicologia é tão importante quanto a medicina, porque até então, quando a gente entrou, era assim, o perito médico, a opinião do perito médico. O psicólogo, tipo, é uma ralezinha só para, eles falavam assim, dividir responsabilidades. E aí, Juliana falou, não, 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 você quer uma avaliação psicológica, né? Você quer a minha opinião, então você vai ter que aprender a respeitar a minha opinião. E aí eu e a Daniela, a gente começou a fazer um trabalhinho muito de formiguinha, que é de mostrar para os médicos a importância da psicologia, né, e que a avaliação psicológica é algo extremamente importante, é extremamente rígido, teoricamente, tecnicamente e eticamente, porque eles achavam que era só para meio que, se der um problema na justiça, o psicólogo está ali para dividir responsabilidades. E aí eu disse, não, então, tá, doutor, você quer uma perícia, tá, o que o senhor quer que eu veja? Né? E aí, assim, foi devagarzinho, até que a gente conseguiu mostrar para eles a importância e que nível de profissional que eles estavam lidando, né, que não era uma psicóloga bobinha que fez faculdade de qualquer jeito,
Eu acho que é do Einstein uma frase que fala que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, né? Sim, sim, Então, esse é um preconceito que a gente sabe que ainda existe muito com o psicólogo dentro do hospital, e é uma responsabilidade de todo psicólogo estar transformando isso, né, Ju? sim. E infelizmente a gente tem profissionais aí antiéticos ou que não levam talvez a psicologia tão a sério. Ai, queimam o nosso filme, né? Mas foi muito legal porque no começo, né, eu acabava atendendo pedidos só dos psiquiatras, porque eles precisavam mais, e com o passar do tempo, a gente foi ganhando respeito no departamento que a gente trabalhava, a ponto dos médicos irem pedir a minha opinião, né? Ai, será que para esse caso uma avaliação cabe ou não cabe? Ou só se eu bater um papo com você, você me ensina tal coisa? E Olha aí só. meio que inverteu, sabe? Aí foi muito bacana. Eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz lá, por conta disso, de poder mostrar para o profissional médico o quanto a psicologia pode ajudar, né? Sim. E assim, E, foi muito. e o real papel da psicologia, né? Sim, sim. Os pericianos reclamavam muito assim: a gente vem aqui, o perito mal olha na nossa cara, eles não escutam. E aí, quando é o psicólogo, parece que você está dando autoridade para a pessoa falar sobre o sofrimento dela. Então, às vezes, você comparava uma perícia médica com uma perícia psicológica, a quantidade de informações que o psicólogo consegue, assim, infinitas vezes maior do que às vezes do médico. Né? Isso é E eu ótimo, atendi né? muitos casos de psiquiatria, né? Parabéns, Ju. Então foi bem bacana esse trabalho. E aí, uma coisa leva a outra. Aí eu conheci o Alexandre, que é um outro psicólogo que trabalhava lá, que foi convidado para dar aula na FMU. Aí o Alexandre começou a dar aula na FMU e falou assim: Ju, uma professora de rocha quebrou a perna. Você pode substituir ela por 2, 3 semanas? Falei, posso substituir. E comecei. E aí comecei a dar aula, que é algo que eu não esperava, por mais que eu fui fazer o mestrado, não era a minha, assim, eu queria trabalhar no hospital. Quando que você começou na FMU, Ju? Vai 8 anos atrás, Olha, bastante tempo. já faz bastante tempo, e eu sempre tive muita vergonha, muito tímida, sou muito tímida, pode não parecer, né? Mas foi um desafio enorme. E hoje, assim, eu me sinto muito realizada, pessoalmente, por ter enfrentado essa timidez, né? De hoje conseguir dar Legal. aula e saber Então, expor. isso é legal para os alunos que têm esse desejo de dar aula, mas acham que por serem tímidos nunca vão conseguir, né? E você É, não é a primeira pessoa que, ó, a primeira professora que eu vejo falando que é tímida. é, Então, timidez não é desculpa para não dar aula, né, Ju? não, não é, não é. Tem que Acho que foi, enfrentar e acostuma, né? eu acho que foi, pessoalmente, assim, eu me sinto muito realizada hoje por ter enfrentado. Né, assim, de hoje chegar no auditório grandão e pegar o microfone e sair falando, assim, coisa que eu não imaginava. Lá atrás, quando aquela menina que desenhava o hospital, eu nem me imaginava dando aula. E, nossa, hoje eu adoro. E nós adoramos você, sua aula é fantástica, a gente gosta demais. É, Aí eu fui dar aula de rocha, né? Tinha na grade horária de vocês, antigamente, era 1 ano de curso de rocha. Os alunos ficavam extremamente assustados, porque é uma matéria muito legal, mas muito difícil. E aí comecei. Aí começaram as mudanças, né? Aí da grade, e eu fui assumindo outras disciplinas. Consegui chegar na psicopatologia, que eu amo rocha, mas eu queria, quando eu entrei na FMU, eu falei, mas e psicopato? Eu queria psicopato. Aí hoje eu dou aula, então, de psicopatologia do adulto, psicopatologia da infância. Teve uma época que, por conta da minha experiência como perita, eu dei aula de psicologia jurídica, que tinha no nono semestre. agora a gente não tem mais jurídica, né? Não tem, não tem.
eu estou tentando Né? voltar. Que é super importante, né? E dou as matérias de testes, porque durante essa minha formação, né, tanto lá na especialização, no mestrado, não só o Rocha, mas eu fui obrigada a me especializar em outros testes também. Até na perícia, nem sempre eu precisava aplicar só o Rocha, eu poderia aplicar outros instrumentos, inclusive os cognitivos. Então, eu fui estudando e me formando também nos testes, então eu dou também as disciplinas. Acho que para você eu dei instrumentos e recursos de avaliação. Isso, instrumentos e recursos. Psicopato com você eu não tive semestre passado, porque eu estava no intercâmbio. E aí, esse semestre que era da infância, não foi com você, mas eu também não fiz, porque eu acabei fazendo lá, então não fiz. E psicopata, assim, aí falar um pouquinho, eu como professora, desde sempre, desde quando eu entrei mesmo, ainda muito tímida, muito talvez um pouco despreparada aí para as aulas, eu acreditava que as aulas tinham que ser dinâmicas, porque quando eu entrei era Rocha, e Rocha é uma matéria muito difícil. Então, que se eu não trouxesse aqueles alunos para a prática, eles não iam ter interesse em aprender, né? Porque era difícil, porque, né? Eu dava aula sexta-noite, imagina, na Liberdade, como que você vai segurar 60 alunos? Sexta-noite, aula de teste de Rocha é de matar, né? E aí, quando a coordenadora passava, eu brincava com ela, só minha aula tá lotada. Porque, como era muito prática, aí os alunos foram se interessando, né, a querer aprender, e a importância que isso, você ter esse instrumento no currículo, é um diferencial. Né? Então, por ser um instrumento tão rico, os juízes gostam muito, os médicos respeitam muito esse instrumento, tal. E agora, se a gente quiser, a gente tem que fazer um curso depois da formação e Tem, pagar. tem. Na faculdade tem uma Né? pós. Uma pós, né? Uma professora especial, né? E aí, assim, eu fui sempre trazendo aulas muito práticas. E como eu estava junto na perícia, então era bacana porque eu sempre podia trazer muitos exemplos. Então eu atendia uma pessoa de manhã, chegava de noite quando eu ia dar aula, eu podia trazer como exemplo para os meus alunos. Então nas aulas de testes, porque de manhã quando eu fazia perícia eu aplicava teste, né? Depois nas aulas de psicopatologia, por conta desse mestrado em psiquiatria que eu fiz, é a saúde mental que é a minha praia. Então, eu tenho muito, ia trazendo muitos exemplos, então isso foi ficando aulas muito dinâmicas, com muitos exemplos, com muitos casos, Os né? Então, exemplos são fundamentais para a gente entender a teoria. sim, Eu sim. lembro quando a gente teve uma atividade prática na sua aula, que acho que era do Rocha, que você levou tinta, daí a gente juntou o papel e colocou. Sim, É muito diferente quando você tem essa sim. experiência e você vê ali, nossa, o que eu produzi é tão diferente do que outro produziu, o que será? E a gente fica super curioso para saber. Isso. Essa dinâmica é muito interessante, né? Porque eu preciso explicar a diferença de uma técnica projetiva para uma técnica expressiva, né? Então, a expressiva, que é aquela que a gente faz através da grafia, né? Como o palográfico, né? E os projetivos, que é você trabalhar com material inconsciente. E aí, por isso, a ideia, então, da gente fazer um borrão de tinta e cada um perceber de uma maneira. Né? E a ideia é sempre essa, sempre de ter aulas muito dinâmicas, com muitos exemplos, com um trabalho muito prático, para que vocês entendam, né? Não é só decoreba. Lembra que eu não me dei bem na medicina por causa da decoreba? Então, eu penso como aluno, eu quero, ou como professor, eu quero passar isso para o aluno. Não adianta decorar, né? Exato. E assim, eu acho que tem dado certo, né? Quando eu tenho a chance de pegar o aluno na psicopatologia do adulto e depois na infância, na volta das férias eu costumo perguntar um pouco o que eles lembram da disciplina. E nossa, assim, o pessoal lembra de quase tudo. E não é porque precisou decorar, é porque aquilo foi acontecendo no dia a dia, né? De uma primeira atividade para a última, de como eles, nossa, Pro, que legal isso que a gente aprendeu, ou vocês vão começar agora com os estágios, né? No sexto semestre. A Acho que gente tem um está tendo estágio. agora, né, Tá tendo psicossocial. algum?
Tá. Mas no sexto tem de novo. Antes da gente falar disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente tem desenvolvimento, a gente tem primeiro da infância e adolescência e depois da adultez. Por que na psicopata a gente tem primeiro do adulto e depois do infantil? No começo, acho que era por carga horária. A psicopatologia do adulto eram 99 horas e da infância 66. Eu acho que é por isso. Por carga então horária. é só uma questão prática, não tem uma justificativa. Não, eu não tenho. E uma das coisas que eu forço muito, que eu falo muito de psicopatologia, é a importância do exame psíquico, né? Que é uma pergunta sua também, o que um aluno precisa saber de psicopatologia? Dentro dessa minha carreira, por mais que eu tive aula no hospital psiquiátrico, tive aula de psicopatologia, eu não aprendi na faculdade a fazer exame psíquico, que é uma técnica extremamente importante para quem vai trabalhar com saúde mental, para quem vai trabalhar com avaliação psicológica. Então, quando eu dou aula de psicopatologia, eu ensino os alunos a fazerem o exame psíquico, né? Então, eu ensino todas as funções, como que a gente avalia, e eu levo exercícios para eles fazerem. E aí, quando eles vão para o estágio, eles falam assim, Pro, como é importante saber exame psíquico. Eu achava aquilo tão difícil e tão maluco, mas na prática ali com o meu paciente, eu lembrei de tudinho, né? E, nossa, isso é super gostoso, porque você conseguir ensinar alguma coisa que o aluno vai usar na prática, né? Um outro aluno... você tem esse retorno antes do aluno se formar, né? Você tem esse retorno ali, enquanto ele ainda está estagiando e está realmente trazendo a teoria para a prática e experienciando, porque quando a gente está sozinho, que bate o desespero, né? Sim. Na sala de aula, ali com o professor, ainda vai. Mas quando vai atender a primeira vez, né, aí bate, nossa, e agora? Não sei nada. Quando a gente tem algo assim que a gente consegue se embasar, é muito, muito importante, né? Uhum. E eu tenho tido retornos muito bacanas, assim, dessa prática, né? Teve um aluno que falou assim, Pro, eu vou fazer um curso de psicose, só tem médico, eu tô entendendo tudo que eles estão falando, porque você ensinou exame psíquico. Se você não tivesse, Pro, eu ia estar boiando nesse curso, né? Que bom que você ensinou isso pra gente. Olha que legal, né, Ju? Uma outra aluna começou a estagiar também num grupo, acho que com autismo, e aí eles usaram algum linguajar técnico, né? Ela, eu sei o que é isso. A minha professora me ensinou, né? Então também é legal porque a gente vai desmistificando um pouco, né? Algumas coisas aí dessa coisa da teoria com a prática. Porque a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, né? A partir do momento que você conhece, você está no lugar e você entende a linguagem que está sendo falada, aí você se sente até mais seguro para poder contribuir, né? Sim. A aula de psicopatologia, né, pelo nosso plano de ensino, a gente usa muito como base os manuais diagnósticos do DSM, do CID, o que tem um lado positivo e negativo. Alguns alunos, pô, mas a gente vai ensinar só DSM, né, isso é tão fechado para a psicologia, né, a psiquiatria ela precisa estar de um outro jeito, a psicologia precisa estar... Mas aí eu digo, a gente precisa saber a base, a gente precisa saber qual é um critério, porque sabendo o critério, a gente vai saber fazer um bom diagnóstico e poder fazer uma boa proposta terapêutica, né? Não adianta não nada. Pode ficar preso ao DSM e ao CID, mas tem que conhecer, né? Tem que saber, porque até o nosso trabalho, muitas vezes, é de ensinar o paciente o que é um sintoma para ele poder relatar para o médico, né? Eu já tive muitos pacientes, né, que conversando, eu falava assim, você já falou isso para o seu médico? Ah, não, mas ele não me perguntou. Eu falei, mas você tem que falar, porque ele vai ajustar o remédio com base no que você fala para ele. Ah, mas eu achei que isso não era importante. Exatamente. E a pessoa não é obrigada a saber, né, Ju? Não é obrigada a saber. Não é obrigação de nós sabermos o que a gente tem que relatar ao médico. O médico tem que perguntar, né? E isso que você disse, a gente tem que saber se expressar. Se expressar. Né? E o psicólogo, ele precisa saber escutar o que o paciente traz, né? Vou dar um exemplo. Eu tinha uma paciente que ela tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, tinha um quadro depressivo muito grave, e ela me trazia, a minha médica pediu uma avaliação neuropsicológica. A minha médica pediu, e a cada 6 meses essa médica pediu uma avaliação neuropsicológica.
Até um dia que eu falei, mas por que a sua médica pede tanto? Ah, porque eu me queixo de memória. Falei, tá, dessa vez, posso eu fazer alguns testes, então? Né, em vez de você fazer uma outra avaliação, né, com uma outra profissional? Mas antes eu liguei para a médica. E eu falei, doutora, eu queria entender um pouquinho, por que a senhora está pedindo com tanta frequência? Ah, porque ela me reclama disso, disso, disso. Eu falei, mas doutora, mas a história dela é essa. Ai, ela nunca me contou. Então, era uma paciente que fazia um tratamento desde os 18 anos, já tinha feito eletroconvulsoterapia, estava tomando medicações há mais de 40 anos. Então, ela já tinha todo um déficit que era da doença, que não adiantava ficar expondo ela a uma avaliação, né? E aí, depois eu perguntei para a paciente, E falei, isso só prejudicava, né? Porque ela sentia que, nossa, tem que fazer outra avaliação. Isso não é bom para a pessoa, né? a autoestima dela, porque ela via É, que ela ia mal, né? Então, ela ficava triste. E aí, quando eu falei, você não contou para sua médica que você fez eletroconvulsoterapia, que você já ficou internada? Ela nunca perguntou, né? Então, o aluno conhecer muito, né, dessa estrutura, talvez aí mais médica, do DSM, vai fazer com que ele ajude o paciente dele a falar, né? E aí o trabalho, exatamente. o paciente melhora muito, muito, quando o psicólogo tem essa base boa. Sim. É assim, é que é muita coisa para estudar, né? Mas Sim. quanto mais a gente conseguir absorver, melhor. Uhum. Melhor vai E ser nosso a trabalho. carreira do psicólogo, o estudar é uma coisa que você vai fazer a vida inteira, né? Exato. Ou por interesse, ou por atualização. A faculdade vai te dar base. Sim. Por isso que Mas a é o que pós eu costumo é boa. falar, né? A gente não pode ficar esperando que o professor ensine. Por melhor que seja o professor, a obrigação é nossa de aprender, né? Então, Uhum, nós temos que ir atrás da informação, nós temos que ler para além do material que é da bibliografia do curso, né? Cada um uhum. tem um interesse e tem que se aprofundar, mas não dá para ficar achando que é a faculdade que vai nos formar, né? E tem que ir trazendo para a sua realidade, para o seu mundo, né? Acho que assim, às vezes eu trago exemplos mais simples para que o aluno entenda o que eu estou falando. E aí eu falo, depois a gente traduz para o psicologês, né? Eu quero primeiro você tem que entender o conceito. Aí a gente vai ampliando esse conceito, né? Eu gosto de trazer muitos filmes como exemplos. Na aula de psicopata, cada aula eu dou um filme para eles assistirem. E aí é legal os alunos falam assim: nossa, Pro, eu vou ter que reassistir, porque eu já assisti esse filme, mas com outro olhar. E você está me mostrando um outro filme, Sim, né? exatamente, é outro filme, né? Quando a gente tem uma consciência do que são os distúrbios, do que é psicologia, a gente realmente assiste um outro filme. É. Um aluno já está de férias e ele me mandou: Pro, você já viu um tal filme? Eu falei: não. Ele assiste que a gente precisa conversar. Aí eu Ai, que assisti, gostoso. assim, e o filme é ótimo para falar sobre psicopatologia. Ele falou: Pro, eu não sei o que ela tem, mas ela tem alguma coisa. Ele não É teve é psicopato de de que adulto semestre? comigo. Oi? É de que semestre esse aluno? Ele foi para o sexto. Ah, tá. É que não fui eu a professora, então eu não sei, né? Enfim, mas ele quis dividir comigo, isso que eu achei legal. A gente Sim, é precisa falar gostoso. desse filme, né? Eu até É, eu, postei. eu faço isso de vez em quando também. Tô lendo algum texto, aí eu pego e mando para algum professor e falo: olha, pensei em você. Tem algumas palavras que eu leio e falo: ah, isso aqui é de tal professor. Uhum, É muito sim, gostosa essa troca, né? sim, é muito gostosa, muito gostosa. Legal. E agora, esse semestre você deu aula de testes, psicopato. E estágio, eu dou estágio no nono, geralmente no nono ou no décimo, aí depende. E como que é esse estágio, Ju? Então, o estágio eu comecei, primeira vez que eu dei estágio de psicologia jurídica, né, que os alunos têm bastante interesse, é algo muito interessante. Dei estágio de avaliação psicológica, que foi muito legal também, porque os alunos acabam que
o semestre passa voando, né? Às vezes a gente não consegue ver tudo em sala de aula. Então, o estágio em avaliação psicológica, os alunos tinham que fazer uma avaliação completa, né? Então, desde a primeira entrevista até escolher qual instrumento que eles vão aplicar, corrigir. É, assim, riquíssimo o estágio em avaliação. Não tem com esse nome formal, né? Mas a gente tem tentado, o meu grupo tenta focar nisso. Agora, o nome mudou, então os estágios agora, acho que é psicossocial, preventiva, saúde, aí tem mais para o foco da social, mais para o foco da saúde, mais para o foco da educação, mais para o foco da organizacional, mas tudo chama psicossocial. Aí meio que depende do professor, eles vão direcionando. Então, tudo que é mais de avaliação e mais de saúde vai comigo. Entendi. E com outros. Eu vou te fazer uma pergunta bem prática. Quando a gente chega no 9º semestre, aí divide-se em grupos e cada grupo faz estágio com um professor diferente, ou é o mesmo professor que pega vários grupos? Como funciona? Não, são vários grupos, né? Então, no 9º semestre, os grupos são de 10, no máximo 12 alunos, né? Então, são supervisões com pouquíssimos alunos, então tem um professor para cada grupo. Aí depende do tamanho da sala daquele semestre. Se tem 80 alunos, vai ter 8 grupos. E pelo interesse, vocês fazem 2 estágios, um de clínica, né? E esse outro que é psicossocial preventivo. Aí você vai dizer lá para a clínica, eu gosto mais, eu quero estagiar em hospital, eu quero estagiar em avaliação, eu quero estagiar em escola. E aí ela vai direcionando para o supervisor e vai dividindo. Legal. Então, no 9º a gente pode, havendo disponibilidade, a gente pode escolher o tema. Sim, sim. E no 10º também? Também. Legal. Às vezes eles tentam, por exemplo, dependendo do tema, você consegue fazer 9º e 10º. Um ano inteiro com o mesmo professor, com o mesmo tema. E com o mesmo paciente? Na clínica, sim. Existe essa possibilidade de fazer um ano. Para realmente ver os resultados, isso é muito bom, né? Sim. E esse estágio de avaliação que eu falei foi muito rico, que o próprio processo da fazer a avaliação, você também vê a evolução do paciente tendo uma escuta, né? Por mais ele saiba que aquilo é uma avaliação, tem alguém escutando ele, né? Sim. Eu me lembro quando eu fui fazer matrícula na FMU, que aí me disseram que a FMU tinha uma clínica, né? E aí eu fui lá nos corredores, olhei as salas, e falei, ai, não acredito que daqui a alguns anos eu vou estar estagiando aqui. Sim, tá chegando. Tá chegando. Olha, quem diria, já estou indo para o final do terceiro ano, né? Então, passa voando. E iniciação científica, Ju, você acompanha? Então, iniciação científica agora, esse ano é a primeira vez que eu pego. Enfim, antes tinha o TCC, eu acabavam me direcionando muito para atender o trabalho de conclusão de curso do pessoal do 10º. Esse ano, então, eu estou com 5 iniciações científicas muito bacanas. Eu tenho uma aluna falando sobre as deficiências invisíveis, no caso o autismo, até a surdez, pensando em diversão e turismo, né? Como os locais não estão preparados para as deficiências invisíveis. Ela ia focar só no autismo, depois ela foi vendo que outras deficiências também tem isso. Tá super legal. Ela agora acabou de abrir um canal no Instagram e tem feito lives incríveis, com autistas, adultos e que estão trabalhando, e que estão estudando, que viajam. Ela entrevistou um cadeirante que viajou o mundo inteiro com a deficiência dele. Olha que interessante, né? Chama Diversão Kids, o Insta dela. Tem uma outra aluna falando sobre deficiência intelectual e a dificuldade de se fazer valer as leis de inclusão, né? Então, ela está observando as experiências das mães que colocam em escola particular e pública
a dificuldade dos professores em lidar com a deficiência intelectual. Muito bacana esse tema. Eu tenho uma aluna falando sobre depressão, sobre a visão de uma autora específica. Eu tenho uma outra aluna falando da depressão em idosos e o quanto que a rede de apoio que às vezes leva esse idoso, porque o idoso não admite que ele está deprimido. E tem uma aluna fazendo um estudo de caso sobre aquele filme Vamos Falar sobre Kevin, que é um jovem, né, com um transtorno aí antissocial, que depois, na vida adulta, recebeu o diagnóstico de psicopata. Eu estava folheando algumas anotações e eu vi lá, assistir. Precisamos falar sobre Kevin, mas eu ainda não vi. Assista. Dizem que é muito bom, né? Dizem que é muito bom. É pesadão, mas é bom. Então, assim, esse ano está sendo bem bacana a experiência aí de iniciação científica com elas. Eu aprendo com elas, elas aprendem comigo, é uma troca muito, sobre muito a legal. Iniciação, Ju, eu percebo assim que nós alunos temos muita dificuldade em entender o processo da iniciação, né? Então, eu já sei que ela dura o ano todo. Então, no começo do ano, a gente precisa, quando sai o edital, a gente tem que se candidatar, né? Isso, tem que fazer Mas nesse momento, a gente já tem que ter um projeto, é isso? Tem que ter um projeto. Pelo menos um esboço de um projeto. Você tem que ter o tema, você tem que ter um professor e que tipo de pesquisa você vai querer fazer, né? Se você vai querer fazer uma revisão na literatura, se você vai querer fazer entrevistas, enfim, aí o tipo de pesquisa que você quer. Certo. E aí você submete o projeto. Já tem que estar associado a um professor. Então, primeiro tem que conversar com o professor, falar, eu tenho essa ideia, você me orientaria, e aí, quando sai o edital, faz... Ah, tá. Tá, já tem que ter o professor, já tem que ter o tema. Porque quando você vai fazer a sua inscrição, você precisa ter isso. Tá. Né? Então, tem que ter o tema, o professor e esse pré-projeto, né? Que é mais ou menos o que você quer escolher. Aí você faz a inscrição, aí você tem que submeter o projeto, aí tem lá os critérios, acho que são até 1.500 palavras, tem que ter objetivo, metodologia, um mínimo de bibliografia. Aí você submete, se for aceito, aí você começa, então, a trabalhar o tema. E aí você apresenta 2 relatórios. Isso que eu queria saber. O que tem que ser produzido durante a iniciação? Então, são 2 relatórios, né? Você tem, então, esse projeto inicial. No meio do ano, você apresenta um relatório dizendo o que você fez nesse semestre, o que você produziu, que aí pode ser fichamento da sua bibliografia, se você fez visitas técnicas, se você fez entrevistas, e aí você descreve tudo o que você fez. É uma continuação do seu projeto. E no final do ano é o relatório final, que é o projeto, pronto, né, o seu trabalho aí pronto. Eles gostam muito de fazer em forma de artigo, até para que você já possa sair com uma publicação. Certo, mas quando você fala publicação, isso acaba sendo publicado em algum lugar, ou é... É que aí depois que é aprovado, que é corrigido, meio que o professor e o aluno tem que correr atrás da publicação. Agora tem mudado um pouquinho, que a própria FMU está com uma revista, né? Que também, então, a ideia da iniciação agora e fazer em forma de artigo é que a própria revista da instituição já acolha esses trabalhos. E onde a gente encontra essa revista, Ju? Porque eu vi no Instagram, eu acho que ontem, que agora no meio do ano, os alunos que estão em iniciação vão falar sobre o trabalho, né? Eu achei bem legal, muito interessante. É a primeira vez que vai ser feito isso, não é? Eu acho que já tinha lá atrás, logo quando eu entrei na instituição tinha, aí ficou um tempo suspenso, pelo menos na psicologia, tá? Uma revista da psicologia. E eles estão tentando retomar desde o ano passado. Eu acredito que deva aparecer lá no Blackboard, na plataforma, algum link. Depois eu descubro, eu te passo. Tá. Vou perguntar. Tenho muito interesse, muito interesse. Não, você é uma séria candidata a fazer, né? Eu penso em fazer ano que vem. Como eu voltei agora, eu cheguei do intercâmbio, eu era
praticamente quase março, É. e eu não sabia se eu ia ter que fazer as ADAPs, como ia ser, eu acabei e falei, não vou ter cabeça, né? Uhum. E, então eu estou me preparando para fazer ano que vem, estou pensando em Faça alguns que é temas. importante porque, assim, quem quer depois pensa na área acadêmica, né, um dos critérios para seleção no mestrado e doutorado é ter feito iniciação científica. Então, por exemplo, se você vai se candidatar a uma bolsa da FAPESP, na época tinha, né, bolsa FAPESP ou CNPq, um dos critérios é que você tenha feito iniciação para receber bolsa. Então, Sim, dá ponto em concurso público, então tem uma série de coisas que às vezes os alunos não têm tanto interesse, mas que lá na frente pode fazer falta. sim, exatamente. Voluntariado também é uma coisa importante para fazer durante a Voluntariado. graduação, né? Eu fiz muito voluntariado durante a minha formação, em hospital, mas eu fazia voluntariado, fazia Sim. também. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias que está trabalhando em outro país. E aí eu perguntei, né, como que foi a validação do diploma, Uhum, porque passa por várias fases e cada embaixada tem as suas, né, suas questões. E ela falou, olha, muito importante fazer voluntariado, tem que porque fazer, quando você vai validar o seu diploma em outro país, eles levam isso muito em consideração. Então, sim, mais uma dica aí pro para a pessoal. galera. É. Faça voluntariado, faça. Bom, você tem muitas dicas pra gente, né, Ju? Você consegue pensar em alguma agora? Então, vamos lá. Você tinha me perguntado mais especificamente de algumas disciplinas, aí eu vou falar então primeiro das disciplinas. Eu acho que então da psicopatologia do adulto, eu acredito ser extremamente importante saber o exame psíquico, né, o que é a função, as principais alterações, né, então saber a diferença entre delírio e delirium, quem foi meu aluno sabe que eu pego no pé isso, o que é alucinação, né, o que é o estado de hipnose, o que é o estado de depressão, de mania, alterações de consciência, de humor, de psicomotricidade, uma diferença que todo mundo confunde, a ideação suicida com o pensamento de morte. Então, são pequenos detalhes do exame psíquico que eu acho que são importantes, né? E entender que a questão do DSM, gente, tem que saber os critérios de cada patologia, porque quando o paciente estiver ali na sua frente, ele vai estar relatando uma coisa que você, para poder encaminhar ele para o psiquiatra, você precisa saber os critérios, né? Então, tem que saber os critérios, né? Não precisa decorar, mas precisa. Eu falo para os alunos, tem que saber assim: ele tem algum problema na família do humor. Não, o problema dele é na família da ansiedade. Não, Sim, eu exatamente. tá com cheirinho de psicose. Então, o aluno tem que saber ali qual família pertence àqueles sintomas. Ninguém precisa Isso, decorar nada, porque hoje a gente tem não, tudo, né, fácil acesso, mas você não. tem que saber onde procurar. Exatamente. Né? Então, acho que para a psicopatologia, o exame psíquico e as famílias são importantes. Para a criança também, né? E lembrar que os sintomas na criança é diferente do adulto. A gente tem uma tendência a achar criança não deprime ou criança não adoece. E quando consegue perceber que a criança adoece, quer comparar com o adulto. Então, a depressão na criança não tem nada a ver com a depressão do adulto. Os critérios são muito parecidos, mas a sintomatologia é muito diferente. Né? Então, acho que isso o aluno tem que saber. Acho que hoje em dia tem que saber sobre autismo. Né? Autismo não tem uma causa ainda definida, cresceu muito, muito assustadoramente o número de diagnósticos. Para vocês terem ideia, eu na faculdade tive quase nada de autismo, não se falava de autismo. Autismo era uma coisa super longe, super rara. E hoje teve um semestre que eu foi até antes de, sei lá, de eu ser professora, eu recebi em um semestre 3, né, crianças com suspeita de autismo, o que era assim raríssimo. E Você fala hoje, na clínica da faculdade? não, na Na, minha, na no meu sua? consultório, né? E hoje todos vocês, todos os alunos de psicologia ou que estão em formação hoje, vão ter casos de autismo no consultório, né? Então tem que saber autismo, tem que saber. E não só na criança, né? Porque tem muito autismo que é diagnosticado tardiamente nos adultos, porque são vários espectros, né? Exatamente, então tem que conhecer o espectro do autismo como um todo. O déficit de atenção, eu acho que é importante também saber, porque é uma doença que também é nova, né, e meio que banalizou, assim como a bipolaridade. Então,
tem que saber, até para saber indicar, porque a família vem em busca do remédio, né? Ah, eu quero que alguém encaminhe para dar um remédio para o meu filho. E aí, da prática também de consultório, eu acho que das crianças que vinham com essa queixa de hiperatividade, acho que nem 10% recebiam diagnóstico, né? Porque a demanda familiar escolar era muito maior do que e não era a doença. Então, acho que são doenças que vale a pena investir, né? Um pouco da deficiência intelectual é importante saber, e a parte de psiquiatria da adolescência, também são números assustadores, o suicídio entre os jovens, a automutilação, abuso de álcool e drogas na adolescência e todas as comorbidades que isso vai ter a longo prazo. Então, são coisas importantes aí para saber. Quem for para a área de avaliação, tem que estudar muito a avaliação. Eu começaria com a ética. O que eu mais vejo é falta de ética na avaliação. Então, tem que estudar. Ética é fundamental para tudo, né? Mas na avaliação a gente vê muita falta de ética, demais. Até na jurídica, né? Que a gente não está tendo Sim. agora, mas, né? Sim. Aí eu vou dar uma dica, dica é propaganda e não é? Eu tenho um Instagram de professora, chamado @profa.julianaleonel. Por que eu vou falar? Porque essa semana eu estou fazendo só posts de bibliografia sobre esses temas. Então, eu fiz um post sobre bibliografia para psicologia jurídica, quem tem interesse. Eu fiz um post para psicopatologia. Desculpa, vou fazer amanhã. Eu fiz ontem sobre avaliação psicológica. Então, tipo, os 3... Vários livros, né? Eu vi que você colocou lá. Isso, são os 4 livros básicos para quem quer começar na avaliação, para quem quer começar na psicopatologia, são aquela literatura básica, que eu acho que ajuda também o aluno, né? É muita coisa para ler, é muito livro para comprar. Então, assim, qual que é aquele que eu não vou gastar dinheiro? Sabe? Que, assim, eu vou usar e vou usar muito. Então, É a esses que eu pergunta que a gente faz todo começo do semestre, né? Que livro que realmente vale a pena comprar? Porque os livros são caros e a gente não quer usar sim, só para, sei lá, 2, 3 meses. Então tem que ser realmente algo para a vida, né? que geralmente são livros caros, né? Então, aqueles que eu posto é aqueles assim, que você não vai se arrepender de comprar. Então, por isso que eu falei, é meio propaganda, mas não é propaganda, tá? Não, mas só é super, é para isso mesmo que tem aqui. Para que a gente possa continuar com esse contato mais próximo com você. E o Insta, com certeza, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, eu tenho postado. Vou convidar vocês também. Aí no segundo semestre a gente já está bolando vários eventos interessantes. Eu vou falar sobre a perícia em saúde mental, que aí junta, né, a saúde mental, a avaliação, um pouquinho de jurídica. Essa já está programada. A gente tinha a ideia de fazer uma jornada, a segunda jornada de psicopatologia e neurociências, que eu quero manter aí para o segundo. A gente vai fazer uma jornada de avaliação psicológica. Então, tem bastante coisa aí para acontecer no segundo semestre. Eu vi que você Fiquem vai dar um atentos. curso agora em julho e agosto? Isso, eu vou dar um Outra. curso. Eu vou dar um curso sobre psicologia forense e perfil criminal. É um curso aí não tanto para aluno ou para aluno um pouco mais para frente, porque precisa minimamente já saber um pouco de avaliação e um pouco de psicopatologia. Ele foi adiado para setembro por conta aí da pandemia. Por quê? Ele é presencial, Ju? É presencial. Ah, tá. Porque muito da avaliação psicológica, muito dos instrumentos, o nosso conselho não permite o ensino remoto. Eu não posso ensinar a aplicar um teste e interpretar um teste remotamente. Eu não sei quem está do outro lado, eu não sei quem tem acesso, então o nosso conselho Ele não vai estar permite. filmando, né, as imagens que não podem ser filmadas. Exatamente. O nosso instrumento é de sigilo, né? Então o curso ficou para o segundo semestre. Legal. Muito bom. O que mais, Ju, que você tem aí de dicas para passar para a gente?
Não tenham pressa, eu sei que essa é uma angústia, os alunos, eu falo aí, não tenha pressa do que você quer na psicologia. A faculdade, gente, é para vocês conhecerem as áreas. Você só vai ter certeza depois quando você ingressar no mercado, né? Eu, quando terminei, eu fui fazer pós em RH, porque o emprego era em RH. Adiantou, não adiantou, porque minha paixão é saúde, né? Então, isso é uma construção. Você vai se identificando com uma coisa, outra, mas escolher mesmo é só depois, né? Não precisa ter pressa. E lembrar que a carreira do psicólogo, para ser sólida, ela leva tempo, né? Nem sempre a gente vai de imediato ter os resultados na psicologia. Às vezes isso vai demorar 5 anos, né, 10 anos, aí depende da área que você vai, né? Para não se sentir frustrado, porque às vezes fala, poxa, tá tão devagar. Para ser sólido tem que ser devagar, né? Porque senão às vezes você sobe muito rápido e pum, cai muito rápido. Tem Né? que Então, construir com solidez, né? tem que construir com solidez. Não adianta a gente construir uma carreira, sei lá, construir um castelo na areia, porque ele vai desmoronar, né? Então eu vou construindo de pouquinho, até conseguir aí ter uma estabilidade. Muitas vezes a gente tem que ter 2 trabalhos, gente. Faz parte. E você falou que escolheu esse cantinho da sua casa por causa das fotos, né? Escolhi das fotos, né? Aqui Conta era um um pouquinho bate-papo das suas viagens. informal. Aí vou falar um pouquinho da Juliana sem ser a professora. Ao longo aí dos anos, a minha paixão, além de saúde, é viajar. E aí, então, quando eu parei de estudar, eu pude me dedicar mais às viagens, e aí eu tento aí a cada ano conhecer um lugarzinho gostoso e diferente, e aí cada quadrinho desse foi comprado numa viagem. Eu queria marcar de alguma forma as minhas experiências, que não fosse só foto, eu queria trazer um pouquinho, então eu decidi montar uma parede. Aí a cada viagem eu vou trazendo um quadrinho. 1, 2, 3, às vezes um pouquinho mais. O último é esse vermelhinho. Ops, aqui, Tá. tá? Eu fui Que para a foi Turquia o ano passado, foi uma um viagem muito. sonho, né? Um sonho de viagem. Assim, eu tinha 3 sonhos. Eu queria conhecer Istambul, Praga e Paris. Era o meu sonho. Eu fiz ao contrário. Conheci primeiro Paris, depois eu conheci Praga e o ano passado eu conheci Istambul. Foi um sonho, assim, incrível, incrível. Fui para Capadócia, andei de balão, foi uma experiência única. É, eu gosto muito da cultura. Essa de Istambul, por conta de ser um país com cultura muito diferente, eu fui com guia, eu fui com uma excursão. Mas todas as outras viagens foram sozinha, assim, livre. Porque eu gosto de conhecer a cultura, eu quero estar ali no bairro que não é um bairro de turista, eu quero comer num restaurante que não é de turista, eu quero conhecer o mercado local. Minha outra paixão, que se eu não fosse médica, talvez eu seria confeiteira. Então, Confeiteira, Ju, mesmo? Olha! aí é uma coisa que, quem sabe, mais para frente eu faça. Então, a cada lugar eu vou descobrir o doce típico do lugar, eu vou na doceria mais tradicional. A última vez que eu fui em Paris, eu entrei numa doceria que é de 1703. Olha Então, que legal. né, eu falei assim, eu vou viajar para Paris para comer o meu doce em várias docerias. Eu amo mil folhas. Falei, eu me propus, então, a comer mil folhas em todos os melhores docerias de Paris. Que desafio triste esse, né, Ju? Chato, né? E nessa acabei descobrindo coisas muito, muito legais, né? Muito mercados assim bem tradicionais mesmo, só os parisienses frequentam. Enfim, em Istambul também fui cair em várias bibocas para trás de comida diferente, temperos. A Praga, tive experiência gastronômica muito legal em Praga que eu não imaginava.
O pessoal fala muito da Itália, mas eu acho que eu comi melhor em outros lugares do que na Itália. Então... Legal. E viajar é saúde mental, né, Ju? É saúde mental. Acho que quando você consegue fazer essa imersão, você desliga, né? O corpo fica muito cansado porque você quer conhecer muita coisa, mas acho que a experiência que uma viagem traz para a vida e para a saúde mental nossa, eu valorizo muito minhas viagens. Eu também amo viajar. Amo. E também gosto de viajar sozinha. Gosto de viajar com amigos, adoro viajar com meu filho, mas cada tipo de viagem é diferente, né? Quando você está sozinho, e aí você não precisa negociar onde vai almoçar, o que vai comer, você só faz o que você quer, isso é tão libertador, né? Sim. Né, as últimas vezes que eu viajei, eu falei assim, sozinha eu nunca fui. Fiquei alguns dias sozinhas, mas geralmente eu encontro alguém. Aí eu falo assim, eu não quero ter horário para comer, eu quero andar na rua, aquilo me chamar a atenção, eu quero comer. Adoro comida de rua, né? Então, às vezes é gostoso sentar no restaurante, mas não sei, eu me sinto muito turista às vezes no restaurante. E às vezes você está no meio da rua e você olha um prato, um doce, um café, um suco, e você pega, acho que até o gosto muda, né? É a experiência, é o total, né? Sim. E aí quando você tem o privilégio de ir para um lugar que tem algum amigo que mora, e aí ele te fala, olha, eu vou te levar a comer o melhor kebab de Londres, né? E aí você... O kebab fora é maravilhoso, né? Gente, na Turquia, cada comida diferente, muito bom. E a cultura, foi uma experiência também cultural muito interessante. Eu me dei conta da questão de gênero, algo que eu nunca tinha me preocupado com questão de gênero. Das outras viagens eu não tinha sentido essa questão. E na Turquia, sim. Né, você vai comprar uma cerveja, tem loja que não vende cerveja para mulher, não pode tomar na rua. Eu estava com uma amiga e às vezes a gente saía para caminhar perto do hotel, um olhar torto, por que não tem um homem com vocês? Bateu, viu? Essa questão de gênero bateu nessa viagem. Para a Turquia eu ainda não fui, mas eu estive em Marrocos, e eu acho que ele não é tanto quanto a Turquia, eu acho que eles já estão numa situação um pouco melhor, mas também assim, mulher não deve andar sozinha. Eu estava com uma amiga, e ainda assim, quando a gente estava lá na praça, que é um dos lugares mais seguros, ainda assim a gente foi assediada. E é o que você falou, se você quer entender o que é a questão do gênero, você tem que ir para um lugar onde isso realmente seja forte. Porque é muito confortável a gente estar aqui dentro de casa falando, ai, gente, isso não existe. Não, existe. Existe. É sério, é perigoso. Sério. Eu não cheguei a ser assediada, acho que porque eu tomei muito cuidado acho que uma viagem que eu tive em Europa, roupa, né? Eu quis escolher roupas que não chocassem, ou né, que eu tivesse o mínimo de problema cultural. Mas uma coisa assim, eu nunca imaginava que você comprar uma cerveja numa lojinha para tomar dentro do quarto, não é nem que eu ia tomar na rua, sabe, assim, eu fui maltratada pelo atendente, porque eu era mulher, né, e isso nunca tinha me acontecido. Mas eu acho que vale, entendeu? Sim. Valeu. A experiência, ela é fantástica, né? Eu valorizo demais também. Demais. Então, as viagens são ricas de experiência, de vivências, e acho que tem a ver com a psicologia, né? Porque quando você observa o outro, aí na outra cultura, enfim, traz muito para a gente também. Né? E entender que eles agem dessa forma porque eles foram ensinados assim. Sim. Não é porque ela é uma pessoa ruim, não, ele cresceu num mundo onde isso é a realidade deles, eles são ensinados, nós somos realmente os errados para eles, né? Então, é compreender, é ter empatia. Eu acho que é um dos momentos mais difíceis de você ter empatia. Sim.
né? E Quando acho que você na está sendo psicologia a gente usa violentado. muito a empatia, né? Então, por isso que eu acho que essas experiências culturais ajudam muito a gente pensar na empatia para a psicologia, né? Todo mundo fala, eu escutei esses dias, o francês, ele é muito fresco, ele é muito grosso. Não, gente, o francês é daquele jeito, é a cultura dele, né? Ele não tá nem aí para você, ele quer viver a vida dele. Você é você, ele é ele. Então a gente não pode condenar ele achando que ele é o jeito A dele. gente tem, a gente conhece o jeito brasileiro e acha que todo mundo tem que ter o jeito brasileiro. E não, né? Não, A gente não. tem que respeitar a história do outro, onde o outro está, o que ele aprendeu, né? Sim, E se sim. ele tiver abertura, sim, aí pode haver uma troca e aí todo mundo se transforma, né? É, Mas se e, ele não que, tiver aberto a isso, e que o outro é diferente de você. sim, E você precisa respeitar, assim como você quer o respeito. sim. A gente percebe que existem muitas semelhanças e muitas Uhum, diferenças. muitas, muitas. Né? É sempre muito rico. Adoro. E a questão da história também, né? Eu estive na Itália e eu até comentei com a minha família, eu falei, nossa, o italiano é muito grosso. E Nossa, aí muito, e aí eu muito. percebi que quando eu chegava falando inglês, alguns até entendiam, mas faziam de conta que não entendiam. E aí quando você vai Uhum. ver a história, tá, então existe uma rivalidade muito grande com a Inglaterra, não é só a Itália, os outros países todos, né? E como isso está enraizado, né? Sim, Porque a gente está em 2020 e eles é. ainda se incomodam quando alguém está falando inglês. É incrível isso. Eu fui muito mais maltratada na Itália do que na França, né? Eu não falo fluente inglês, eu não falo francês, e assim, eu tive ótimas experiências de viagem, né? A própria Turquia é muito engraçado, porque eu imaginava que na Turquia a língua é completamente diferente, que talvez o inglês fosse mais fácil. Chegou lá, todo mundo fala espanhol. Espanhol e francês, não é? No Era Marrocos muito é o mais, francês. muito mais fácil você falar espanhol do que você falar inglês com os turcos, Sim. né? E outras coisas, tem coisa que não é você que vai falar, que você vai ter que pedir para o guia, porque culturalmente a mulher não tem tanta liberdade de falar. Cada país tem a sua característica, né? Uma coisa que me deixou bastante impressionada no Marrocos é que lá na praça onde estão os comerciantes, como eles têm facilidade para adquirir novas línguas. Sim. Então, tinha um deles que falava português, assim, dentro, né, dos limites, muito bem. E ele falava português, o espanhol, um pouco do inglês, o francês. E aí eu Uhum. perguntei, onde você estudou? Ele falou, não, eu não estudei, eu aprendi com vocês turistas. Sim, Então, como, né, a necessidade de estar sim. ali, de se comunicar, faz com que as pessoas adquiram diversas línguas. No Gran Bazar, na Turquia, é assim, eles falam qualquer língua, porque é a língua do turista. E na Turquia Você foi vai bem passando e ele vai chamando você em várias línguas até você olhar. Aí ele fala, é português, é francês, na Turquia, assim. E na Turquia foi muito interessante, porque eu, às vezes, entrava em umas lojas e começava a falar um pouco de inglês, aí eles começavam, mas por que você está falando inglês e não turco? Eu falei, porque eu não falo turco? Como assim você não fala turco? Com essa cara de turca, você não é turca? Não. como assim? E aí eu achei que era um pouco de chaveco de vendedor, e assim, a viagem inteira, todos os dias, alguém perguntava se eu era turca e por que eu não estava falando turco. Olha só. Foi legal também, porque eles não me viam como turista, né? Me viam aí como E é turca. interessante você se ver um pouquinho pelo olhar do outro, né? Sim, sim. Teve um vendedor que eu pedi para o guia, pede tanta quantidade, né? Aí o cara falava comigo, eu falava, mas eu não estou entendendo o que ele está falando. Ele está duvidando que você é estrangeira. Ele acha que você é turca. Eu falei, então tá bom. Então eu comecei a falar português com ele. Aí que ele entendeu que eu não era turca e que eu queria comprar pistache, sabe? Uhum. Então, essas E experiências Paris? são. Como foi Paris, Ju? Paris foi muito legal. Eu tive a oportunidade de ir 3 vezes, e acho que cada viagem, uma foi diferente da outra.
A primeira você está sempre muito vislumbrada, né, e quer conhecer tudo. E essa última eu fui com o propósito de conhecer as escolas de culinária, as docerias, os mercados. Então, são viagens muito diferentes. E essa última, eu falo que foi a melhor, porque eu pude vivenciar algo não tão turístico. Né? Então, de ir no supermercado, de escolher, de ir numa feira, escolher os produtos, de conhecer as escolas de culinária. Eu fui na famosa Le Cordon Bleu e ver como são as aulas. E de repente você está andando na rua, entra numa doceria, come um doce e fala, putz, essa doceria é de 1700. Eu não sabia, eu fui pega de surpresa. Né? Então, são experiências assim muito diferentes de quando você vai fazer turismo. Né? Eu vou para Paris para ver a Torre Eiffel. É lindo, mas tem outros interesses, né? Então, eu gostei muito. Praga foi uma cidade que me surpreendeu também. Praga é lindo demais, lindo Praga é demais. lindo demais, né? É muito velha, muito antiga, então a cultura é muito diferente, né? Então, acho que cada cantinho que a gente vai, a gente aprende, né? Eu aprendi a comer Sim. kebab em Londres. Aqui no Brasil, nunca que eu ia passar num churrasquinho grego e comer. Eu também. Aí em Londres eu aprendi a comer e agora toda viagem eu acabo comendo porque tem imigrantes árabes em todos os lugares e que fazem um kebab delicioso e o custo-benefício, né, algo barato para você comer na viagem e sustenta, né? Muito gostoso. E coisas Realmente, assim, assim, tipo, eu peguei o maior calor da história de Londres, eu peguei 38 graus em Londres, coisa assim que, tipo, eu não vi fog em Londres, então quando eu falo que eu fui a Londres, eu peguei um clima super diferente, eu peguei, deixa eu ver onde mais, eu peguei neve em Paris, ai, que aí foi lindo. um encanto, começou, né, eu nunca tinha visto neve, começou a nevar, então foi muito legal também. Eu cheguei em Roma também, em alto verão, e aí eu molhava uma toalha, no apartamento que eu fiquei do Airbnb, não tinha ar-condicionado. Então eu molhava uma toalha e colocava nas costas, para eu Isso aí, poder aguentar o calor, sabe? Porque é, estava muito quente, estava muito quente. É um calor seco, isso eu acho bom, porque quando é úmido eu acho que me cansa mais, né? Mas estava muito quente. Roma eu peguei 40 graus. Eu peguei por aí também, 40, 41. E eu só descobri que aquelas bicas de água, acho que no segundo dia, que aquela bica de água podia É beber, potável. e é potável e é gelada, né? Uhum. E que entrar na igreja é o melhor para você descansar, porque as igrejas são Fiz muito fresquinhas, isso. né? E tem muita igreja em Roma. Você pode tirar um cochilo, né? Fecha os olhos, as pessoas pensam que você está orando, você está descansando. Eu tive várias experiências em igrejas também muito legais, né? Em Roma eu usava elas para descansar e para beleza. Depois, quando eu cheguei em Paris, eu fui conhecer a Sacré-Cœur e o horário que eu cheguei estava terminando uma missa com um coral de freirinhas. Meu Deus, que coisa linda. E as freirinhas Eu já cantando. tô com vontade de chorar. Eu chorei. Eu sou uma chorona em viagem. E aí, assim, né, ver aquelas freirinhas todas enfileiradas cantando foi muito lindo. E em Praga, eu estava lá perto do relógio, tem uma catedral muito famosa. Eu entrei na catedral, começou um concerto de música clássica. Né, em Praga, não sei se todo mundo sabe, a cada dia tem concertos de música clássica numa igreja. Né? Então tem na hora do almoço e tem às 8 da noite. Algumas você paga ingresso, outras não. Essa eu entrei e começou. Aí, Que presente, né? presente, assim, histórias que marcam muito, né? Eu me lembrei agora uma vez quando eu fui para Londres, e aí eu fui para Stonehenge e passei por Bar. E em Uhum. Bar eu entrei numa abadia, e foi um momento muito, muito difícil da minha vida, sabe aqueles momentos que você tá bem desanimado, e eu me lembro que a hora que eu estava ali acendendo uma velinha, também começou um coral naqueles órgãos, e aqueles órgãos acompanhando, sabe? Tubulares.
Não teve como não chorar, não teve como. E aí, quando eu fui para a lojinha, porque eu adoro uma lojinha, né? Lojinha de museu, lojinha de igreja é comigo. E aí eu comprei um cartão que eu tenho comigo no meu quarto o tempo todo, que era Don't Quit, não desista. E tem uma mensagem linda que fala que nos piores momentos a gente não deve desistir e tudo mais, né? Então, eu vejo as viagens assim como realmente saúde mental e uma forma da gente sempre se reenergizar. Uhum. Sabe, se Sim. você estiver aberto para as experiências, você vai ter a resposta que está procurando. Para mim isso é muito, muito direto, assim. Eu acho que ajuda a você pensar, você rever alguns medos, né, rever alguns valores. Na Turquia eu tive uma experiência assim também. Eu não sou católica, né, eu sou cristã, sou evangélica, e na Turquia a gente foi visitar, fora as mesquitas, a gente foi visitar a casa de Maria, né, então, onde a mãe de Jesus viveu muitos anos escondidas por conta do medo de matarem ela. E assim, eu não sou católica, mas estava no programa, a gente vai e tal. E aí, quando eu estava saindo, veio uma pessoa do meu grupo com uma vela e falou: Ju, vamos acender a vela? Né? E ela falou assim: vamos acender para o seu sobrinho. Eu tenho um sobrinho que é deficiente. E conversando com ela durante a viagem, né? Eu contei do meu sobrinho e ela me entregou a vela e falou assim: eu quero que você acenda para o seu sobrinho. Né? Nossa, aí emocionou muito, né? Porque imagina uma colega de uma pessoa que você acabou de conhecer, que você bateu papo né, e pedir para você acender uma vela e orar para uma pessoa que é importante para você, né? Naquele lugar que talvez para ela que é católica tenha um super significado, né? Então são Sim. coisas que a gente vai aprendendo. E a oportunidade mesmo da gente trocar com pessoas que a gente nunca viu, e o Uhum. quanto que essas pessoas, às vezes, são importantes para a gente, e o quanto a gente é importante para os outros, né? Sim, Nesse sim. nesse período, antes de começar as aulas, que eu viajei, em 2 situações, eu conheci garotas nos hostels que eu estava ficando, e que, assim, eu já estava com o transporte certo para ir para o aeroporto, né? Quando dava Uhum. para ir de metrô, eu ia, senão eu pegava um Uber. Em 2 situações, eu conheci garotas que estavam sem €1 para ir para o aeroporto. Eu falei: "Não, vamos comigo, o transporte já É, está aqui, né, vamos". "Ah, mas é. eu não tenho como te pagar". Eu falei: "Mas não pague Eu vou para mim, pagar de né, qualquer jeito. eu vou É. pagar de qualquer jeito". E aí você vai ter a oportunidade de fazer isso com outra pessoa, depois você faz, né. Uhum. Sim. Então eu acho que quando a gente está na vida e a gente está aberto, a gente pode ajudar e a gente é ajudado, né. Uhum. Isso é uma das Sim. coisas que eu sempre falo pro meu filho, que às vezes Uhum. ele questiona: "Ai, por que você é tão boazinha no trânsito, né?". Eu falo: "É, porque eu trato o mundo como eu quero que o mundo trate você. Uhum. Eu quero que você seja tratado com gentileza. Então, Uhum. sempre que eu posso, porque eu sou humana, também sou falha, né, mas Uhum. sempre que eu posso, eu trato as pessoas com gentileza, né". Uhum. E a gente vê isso no mundo todo, né, Ju. Eu acho que Uhum. quando você viaja e conhece outras culturas, quebra-se muitos preconceitos, Sim. né, ideia de como é um país ou não, não, você foi lá, você viu, você conheceu as pessoas, todos nós Uhum. somos humanos, né, e todos temos virtudes e defeitos, e é só a gente estando lá e vivenciando que a gente realmente aprende isso, né. Sim, É sim, diferente quando alguém te conta e quando você vivencia. sim. É E se extremamente você sabe, diferente. você não precisa ir para longe, né, a gente pode fazer isso a qualquer momento, no metrô aqui em São Paulo, em qualquer lugar, né, O metrô de mas São Paulo, gente, é uma experiência experiência cultural enorme. Eu adoro andar de metrô. Adoro, adoro, adoro. Eu amo a Bahia, né? Já tive várias experiências bacanas na Bahia, né? Eu acreditava que o baiano tinha uma vida tão boa que ele não precisava fazer psicoterapia. E aí eu descobri que os baianos amam fazer psicoterapia, eles amam é fazer mesmo? amam, amam, assim, eles valorizam muito a psicoterapia. Eu fui para Morro de São Paulo, que é uma ilha, né? E aí eu descobri que a dona da pousada era psicóloga. E aí, conversando com ela, eu falei, nossa, mas psicólogo aqui, nessa ilha, no meio da Bahia? Ela falou, Ju, vem trabalhar aqui, porque, meu, tem muita demanda.
Eles adoram fazer Olha que terapia. interessante, né? Mas aí já é mais para autoconhecimento, não é para depressão. Para autoconhecimento, e na Bahia tem muito problema com álcool e drogas. Ah, Então tá. não é muito falado, mas eles têm muito problema com álcool e drogas. Então, você viu, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Eu É, e nunca você precisa imaginei estar lá, né? Você está aberto, né, para para tirar o seu escutar. preconceito e realmente aprender o que está acontecendo, né? Eu sou fã das viagens por isso, porque eu acho que cada uma é uma vivência, cada uma é uma história. Sempre tem perrengue, Sempre que tem, viagem sempre sem tem os medos, perrengue né? também, né? Viagem sem perrengue não é viagem, É. né? Então é sempre por isso que eu quis trazer esse cantinho para vocês. Ah, legal. Fiquei muito feliz e agradeço mais uma vez, Ju, a sua disponibilidade em estar aqui conversando. Adorei. A gente sempre fala, né, que a gente tem que sair, porque a gente gosta de rock, né? Isso é uma coisa que a gente tem em comum. Sim, sim. Com a Gabi E também. A Gabi, a a Gabi Gabi, também? a Gabi é mó roqueira, a gente virou uma parceira de show de rock. É mesmo? Não sabia. Sim, Legal. sim. A gente combina aí. Tá bom. Encontramos alunos no show a última vez que a gente foi bem legal. Uhum, Encontramos gostoso. alunos aí, foi Tomara que divertido. abra logo para a gente poder ir sair, né? Sim, espero. Então, Adorei o papo. Eu acho que assim, a ideia do canal é muito bacana. Acho que os alunos vão curtir. A hora que você editar, você me manda que eu vou publicar aí o tá link bom. para o pessoal E, assistir. e fica o convite, né? Se você quiser falar de algum tema específico, Tá? estamos aí. O que você sentir que a gente tá precisando trazer e que não tem espaço em sala de aula, podemos Uhum. trazer aqui também. Sim, sim, vou pensar um tema bacana e a gente faz. Tá bom, Ju. Adorei. Obrigada, Pessoal, viu? tchau, tchau. Até Um breve. beijo. E a gente se vê Tchau. lá nos corredores da FMU. Sim, sim. Tchau, Ju. Tchau. E aí, pessoal? É tudo isso e um pouco mais, né? Realmente a Ju é fantástica e tem muita coisa para transmitir pra gente. Então siga o Instagram da Ju. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com os colegas. Um grande beijo e até a próxima entrevista!